amores, estamos aqui mais uma vez na nossa aula. Vamos se acostumando que até a gente poder voltar, a gente vai ficar sempre assim. Você na sua casa e eu aqui. Mas a gente não vai deixar de ficar juntinhos, vamos estar aprendendo, ó, juntos. E eu espero que vocês estejam com bastante atenção, aprendendo, para quando a gente voltar, a gente está, ó, já aptos para outros conhecimentos, tá bom? Vamos lá, hoje nossa aula é sobre matemática. A gente vimos, vamos aqui relembrar que a gente estudou sobre os números, né? Não é isso? Vocês se lembram das sequências numéricas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai seguindo a sequência numérica. Os números, eles são infinitos, eles não têm fim. Tia, para que servem os números? Os números, eles servem para usar para endereço, o número da minha casa. Ele serve para mim fazer a comprar aquilo que eu quero, meu lanche, comprar a minha alimentação. Ele serve para eu poder ligar. Como é que eu vou ligar para uma outra pessoa se eu não tenho um número? Então, os números, eles estão nos nossos dias. Tudo que nos envolve está os números, assim como as palavras e também assim os números. Então, os números, eles são infinitos e ele tem também as suas quantidades. A gente já viu isso aí, não vimos? Estamos já ok nesse assunto? Agora a gente vai falar sobre os ordinais. O que são os números ordinais? Os números ordinais é onde está indicando o local, em que posição você está. Ah, tia, eu não entendi. O que a senhora quer dizer? Ah, de lugar, posição, mas você vai entender mais na frente. A gente vai passar os slides agora e vai estar passando para vocês toda essa explicação dos números ordinais, onde a gente encontramos. Então, para ficar claro, o que são os números ordinais? É onde eu posso identificar lugares, onde eu posso estar, em que posição eu estou. Certinho? Ficou? Aprendeu essa parte? Vamos passar para outra parte. A tia colocou no slide, logo após, que a tia vai passar agora, colocou um pequeno exercício. E eu espero que vocês estejam fazendo esse pequeno exercício para que você venha, memorizar, fixar o aprendizado. Porque é interessante nós fazermos esse exercício para poder, fixar e aprender ainda melhor e ficar com o nosso conhecimento, lá em cima, certo? A gente vai ler a questão para vocês, que a gente vai fazer, e vamos explicar o que vocês vão fazer nessa pequena atividade. A pequena atividade é assim: a tia colocou a situação em uma sala de aula, certo? E o nome a tia criou um personagens e os alunos, tá bom? E a tia vai ler aqui para vocês. A professora Luísa resolveu fazer uma fila por idades. As crianças ficaram organizadas assim. Então, aqui você vai ver abaixo várias crianças. A professora Luísa, ela ia fazer uma atividade e ela resolveu organizar a sala dela nessa atividade pelas idades das crianças. Então, ela fez uma fila. Vocês se lembram da fila que a gente faz no pátio? Quando a gente começa a nossa aula, quando está todo mundo junto que a gente vai fazer a nossa oração do dia? Pois é, a professora Luísa fez a mesma coisa. Só que ela não organizou pela ordem da chegada, ela organizou por idades. Ela foi pela idade das crianças. Então, ela organizou aí. Ela organizou como quinto, primeiro, sexto, terceiro, segundo, quarto e sétimo. Ela organizou as crianças como nome: Luísa, Pedro, Bia, João, Lucas, Maria e Bruno. Então, essa sequência aí foi já organizada pela professora Luísa, certo? Ela já colocou essa sequência aí, organizada por ela já, por idade das crianças. Então, vamos lá no próximo slide, para vocês entenderem como é que vocês vão fazer essa atividade. Aí, nessa atividadezinha aqui, nesse próximo slide que a tia passou, tá assim, a questãozinha. Utilize as palavras do quadro para indicar a posição da criança. Então, a tia vai voltar novamente, você vai analisar esse primeiro slide que a gente viu, que a professora organizou, colocou a Luísa, Pedro, se lembram? Bia, João, Lucas, Maria e Bruno. Então, vocês agora vão olhar essa imagem e vai responder essas seguintes
questõezinha que está aqui. Primeiro, em que lugar está a Luísa? Você vai lá no primeiro slide que a tia mostrou, das meninas, a sala da professora da tia Luísa. E você vai procurar em que local está a Luísa. A Luísa está em que local? Ela está no primeiro, em segundo, em terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo local. Então, você vai lá, observe em que posição a Luísa está, vai lá e coloca, escreve o nomezinho aqui do lado, certo? O nomezinho que está no quadro acima, indicando. Você vai colocar em que posição está a Luísa. No segundo, você vai ler, você vai ver, Bruno é o último da fila. Bruno é o último da fila. Qual o lugar do Bruno? Qual é a posição que o Bruno está? Você vai voltar para esse slide novamente e vai ver em que local está o Bruno. Ah, o Bruno está no último da fila. Então, em que posição ele está? Você vai contar, começando por Luísa, e vai saber em que posição ele está, certinho? Aí você vai e coloca na segunda questão a posição que ele se encontra. A terceira, Maria está no... Você vai voltar novamente para o slide e vai procurar o nome Maria, que Maria começa com a letrinha M. Procura o nome Maria com a letrinha M e vai contar em que posição ela está e vai colocar a resposta do lado. Aí o outro, João está no quarto lugar. Qual é o lugar de Bia? Pronto, você vai procurar nesse outro slide João. Você vai contar até João. Ah, João está digamos que João esteja no quarto lugar. Então, se o João está no quarto lugar, qual é o número que vem antes do quarto? Então, você vai olhar o quê? Bia. Bia se escreve com que letra? A letrinha B. B-I-A. Bia. Então, você vai procurar o nome Bia e vai identificar em que local a Bia está e vai colocar, certinho? E a última é, entre João e Maria está. Você vai voltar lá para o slide, vai identificar João e Maria. Quem é que está no meio de João e Maria? Qual é a posição que está no meio? Então, você vai contar e vai dizer para mim qual é a posição que está a Maria, certinho? Espero que vocês, vai estar nota 10, porque estão bem atentos na explicação. Espero que todos tenham entendido. Não entendeu? Volta novamente, tenta, leia bem direitinho e, eu acredito que vocês, vai estar nota 10, porque vocês são muito inteligentes e são muito esforçados. Então, não tem dúvida. Aí, na aula de hoje, nós vimos o quê? Que os números, existe uma ordem. Ou seja, tem a ordem numérica, que nós começamos pelo número 1 e vai seguindo a ordem. Na mesma coisa nos números ordinais, eles seguem uma ordem. Então, quem está no número 1 não é chamado mais como número 1. Nos números ordinais é chamado como primeiro. Quem está no número 2 não é chamado mais 2, é chamado segundo. Quem está no número 3 também é chamado, não é mais 3, é terceiro. E no 4, quarto. E no quinto, quinto. E sexto, sexto. E como é que eu escrevo os números ordinais? Bom, você vai escrever os números ordinais, se vocês observou, nos números que a tia colocou na tarefa lá na frente, ele tem um número e tem um grauzinho. Tia, o que é esse grauzinho? É um círculo bem pequenininho do lado do 6 em cima. Então, isso eu indico o quê? Que é os números ordinais. E aí você me pergunta, tia, aonde é que nós encontramos essa ordem? Essa ordem nós encontramos na nossa fila, na nossa acolhida do pátio. Quem se lembra da acolhida? Pois está lá. A gente encontra numa fila do caixa. Quando você vai no mercantil com a sua mãe está no caixa para passar as compras, não tem uma fila? Tem o primeiro, a segunda, a terceiro. Uma fila de banco também você encontra uma ordem, que é aquele que vai ser primeiro ser atendido, que primeiro chegar. Quando você está doente, você vai para o hospital, não tem uma fila?
uma ordem para ser atendido. Então a gente encontra os números ordinais, essa ordem, nesses lugares, certo? Então, aí mais na frente, só para reforçar a nossa aprendizagem, né? As crianças vão estar de tamanho, a tia colocou mais uma atividadezinha que é assim: coloca essas crianças numa fila por ordem de tamanho, enumerando-a conforme pelos menores e depois os maiores. Então você vai olhar e vai dizer quem é que é o menor para o maior. Vai começar do menor para o maior. A tia Luísa, a professora Luísa, colocou por idades. Nessa agora que a tia está pedindo para vocês colocarem pelo menor até o maior, tá bom? Então eu espero que vocês tenham aprendido essa aula. E lá na agenda online, lá no aplicativo da escola, está lá as páginas que nós vamos exercitar essa atividade para você fixar melhor o seu conhecimento, para quando voltar eu vou perguntar tudinho e eu quero que vocês estejam afiados, tá bom? Beijos e até a próxima aula.